Good morning, everyone! Mais um Learning English em 5 minutes comigo, Teacher Kelly. E hoje a gente encerra a nossa minissérie Past Perfect Continuous. Mas se esse aqui é seu primeiro vídeo, te convido primeiro a se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal porque todo dia temos vídeos para você praticar, revisar, aprimorar o seu inglês. Hoje, como eu falei, é a terceira parte e última da série Past Perfect Continuous, da minissérie Past Perfect Continuous, porque a gente está na série de tempos verbais, ok? E se você quer revisar o Past Perfect simples ou outro tempo verbal, vai lá no canal. Lembrando que, como eu falei ontem, hoje a gente encerra e a gente vai ficar 3 dias com aulas de sinônimos de vocabulário. Domingo nós não temos mais vídeo, porque é aquele momento para você revisar as suas aulas da semana, ou que já tenha passado, e depois a gente volta para os tempos verbais para finalizar com o Future Perfect, ok? Então, hoje a gente finaliza 3 aulas de vocabulário, e na segunda-feira a gente volta com Future Perfect para você. Fazemos Future Perfect Continuous, e depois a gente volta com sinônimos, inglês funcional, tudo para você aprimorar o seu inglês e usá-lo para o que quiser, seja para viagem, para o trabalho, para ver série, o que você quiser. O inglês é seu, ele vai abrir portas, ele vai abrir o mundo para você e você faz o que você quiser com ele. Mas conta comigo. Conta comigo. Então hoje, para finalizar, nós vamos falar de duração de uma ação antes de outra. Tem muito a ver com a primeira aula, quando a gente falou de uma ação que teve uma duração de tempo em certo momento no passado. Só que hoje nós vamos usar for, since e before. Então, além da gente falar dessa duração, a gente vai usar vocabulário, palavras que vão indicar essa duração. Lembrando que por ser past perfect, a gente diz que é o passado do passado. Então, quando eu falo da duração de uma ação, na verdade eu estou falando de duas. A primeira que aconteceu, eu vou usar o past perfect, e a segunda eu vou usar o simple past. Pode ser que essa segunda não seja uma ação, mas seja um período, ok? Mas o importante é que eu tenho vamos falar assim, 2 fatos no passado. Um é uma ação, que eu vou usar o past perfect, e o outro, o segundo, pode ser uma ação ou um tempo determinado no passado, mas tudo no passado. Então, we use the past perfect continuous with the time expressions like for, since, and before to show how long something had been happening before another action in the past. Então, nós usamos o past perfect continuous com expressões de tempo como, né, o for, que é por, since, desde, e before, que é antes, para mostrar o quão longo, né, durou algo, alguma coisa aconteceu antes de outra ação no passado. Lembrando, gente, que eu sempre falo isso, o contínuo, ele vem com aquela ideia de dar ênfase à duração, ok? Então, realmente, quando você quer dar ênfase à duração e falar dessa duração, use essas expressões de tempo. Como ficaria a estrutura? Sujeito, had been, porque nós estamos falando de past perfect, e o verbo com ing, porque é um past perfect continuous. E aí você vai acrescentar for, since e before. Vamos ver os exemplos. I had been studying for 3 hours before I took a break. Então, eu fiz uma parada, eu dei uma paradinha, e antes dessa parada, eu estava estudando, né? Eu tinha estudado por 3 horas. Então, eu estou dando ênfase que eu estudei muito. Eu estudei muito para merecer aquela pausa. Ok? I had been studying for 3 hours before I took a break. I had been studying for 3 hours before I took a break. They had been living in London since 2015 before moving to Canada. They had been living in London since 2015 before moving to Canada. Então, eles estavam morando em Londres desde 2015, antes de se mudarem para o Canadá. Então, eles se mudaram no Canadá no passado, e antes disso, eles estavam morando em Londres. Ok? They had been living in London since 2015 before moving to Canada. She had been working there for 10 years when she decided to quit. She had been working there for 10 years. Eita, vamos ler de novo, né? She had been working there for 10 years when she decided to quit.
She decided to quit. Ela decidiu sair, né? Ela decidiu sair, mas ela já estava lá há 10 anos. She had been working there for 10 years when she decided to quit. She had been working there for 10 years when she decided to quit. A gente tem o when aí também com uma referência de tempo, demarcando o tempo, quando ela decidiu sair, ok? Quando ela decidiu sair. He had been driving for hours before he stopped for coffee. Você está viajando de carro, e aí você dirige, e aí parou. Antes de você parar, você já estava dirigindo por horas. E aí parou, outra ação no passado. He had been driving for hours before he stopped for coffee. Lembrando que eu estou usando o contínuo, é uma maneira de dar ênfase à duração, de enfatizar a duração. Então, se você está me falando dessa maneira, usando essas palavras, eu sei que você vai enfatizar o tempo dessa ação, a duração dessa ação. He had been driving for hours before he stopped for coffee. He had been driving for hours before he stopped for coffee. We had been waiting since morning before the store opened. We had been waiting since morning before the store opened. Então, nós estávamos esperando desde a manhã antes da loja abrir. We had been waiting since morning before the store opened. We had been waiting since morning before the store opened. Nós estávamos esperando, nós tínhamos estado esperando desde manhã antes da loja abrir. The students had been preparing for the test for weeks. The students had been preparing for the test for weeks. Aí você vai falar assim, mas teacher, não tem referência de tempo. Não tem, mas o que eu imagino? A prova foi hoje de manhã, ontem, semana passada, ok? Mas antes disso, eu sei que os alunos estavam preparando para a prova há semanas. Por isso que eu falo das frases soltas. Dependendo das frases soltas, você pode usar qualquer coisa, mas qual o contexto? Ok? Então, aqui a gente entende que a prova já aconteceu, o teste já aconteceu, e eles estavam se preparando por muito tempo. The students had been preparing for the test for weeks. The students had been preparing for the test for weeks. E esse foi o nosso Learn English in 5 Minutes de hoje. Durante o Past Perfect, a gente passou dos 5 minutos, mas são dicas de pronúncia, gramática, exemplo, contextualizar para que vocês entendam, e aí leva um pouquinho mais de tempo. Se você ficou até aqui, te convido lá na comunidade do canal, porque tem novidade para você que estuda inglês sozinho. Você que estuda inglês sozinho, sozinha, tem uma novidade aqui no canal. Corre lá no na nossa comunidade, né, naquela parte de feed, que tem novidade para vocês. Ok? E claro, amanhã tem mais. Lembrando que as próximas 3 aulas são vocabulário. Domingo a gente não tem mais vídeo, porque é o seu momento de revisar e descansar. E segunda-feira a gente volta com Future Perfect. Então eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas saiba que a gente vai ter um pouquinho de vocabulário, como a gente já teve, e a gente logo traz o Future Perfect para você revisar. E eu te vejo amanhã. Bye bye. See you tomorrow.